Pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é revisão para até desse primeiro módulo aí para a gente fechar ele dos comandos Linux. Então, basicamente aqui eu passei para vocês. Vou abrir aqui. Pera. Passei para vocês explicações básicas. Expliquei o capítulo 1 da apostila, explicações básicas, comandos de manipulação de diretórios, manipulação de arquivos, comandos diversos, comandos de manipulação de contas de usuários, comandos de permissões. Então, essas aí foram as partes que eu passei para vocês. Como trabalho que eu passei para vocês, primeiro presencial, que aí vocês vão receber no valor de 20 pontos, é esse trabalho aqui, que vai ser o quê? Descrever o que é o sistema operacional, qual a estrutura do sistema operacional Linux. Então, aqui é o quê? Seria aquela parte dele, barra boot, barra bin, barra USR, barra MMT, barra temp. Isso aí vocês vão encontrar naquelas explicações básicas lá da apostila 1. Tranquilaço, pessoal? Certo? Sim ou não, pessoal? Vamos dando feedback aí. Tranquilo. Tranquilo? Então, esse aqui é o formato do trabalho que vocês vão fazer. Então, assim, eu quero a ajuda de vocês. Entre com o usuário root. Qual que é o comando que eu executo para mim entrar com o usuário root? Hein, pessoal? Hã? Su. Ô, Cleber, só informação aqui. Você está apresentando já? A gente tem um slide. Já, Muito obrigado. Que aqui eu não tinha compartilhado a minha tela inteira, não. Tá? Obrigadão. Então, certo. Aqui, pessoal. Então, é o seguinte. Então, aqui, a primeira questão, vocês vão fazer uma pesquisa, explicar cada um deles, o que é o diretório. A segunda lá, entre com o usuário root. Para mim entrar no Linux, qual que é o usuário root? Hein, pessoal? Sudo su, ou su, traço, Superboot. ou só su. Hã? Certo, pessoal? Superboot. Não, assim, super root não funciona, eu nunca vi, entendeu? Tá? Aí o su significa super user, né? Certo? Era isso que você queria dizer ou não? Isso. Ah, não, beleza. Então aqui eu vou aumentar a letra aqui para vocês, que eu acho que não deve estar tão legal para vocês visualizar. Melhorou bastante, né? Ou não? Agora sim. Agora sim, entre com o usuário root. Então, aqui eu estou fazendo o seguinte, porque de qualquer forma os comandos ali você já executava eles. Então, o item 1, aqui, como eu falei para vocês, número 1 é você fazer estruturas de diretórios. Tem na apostila, acho que explicações básicas, capítulo 2, aqui fala bastante sobre eles. Aqui, ó. Vem aqui, aí lá no finalzinho da apostila, pode. Deixa eu ver se é na 1. Não lembro se era mais na 1. Aqui, ó. Que tem cada uma deles, ó. Seção 2.3.8, tá? Barra bin, barra boot, barra cd-rom, barra média, barra home, que é onde que ficam os arquivos do usuário, lib, as bibliotecas, mnt temporários, proc os processos. Certo, pessoal? Tranquilaço isso aí, né? Então, questão 1 é de boa, né? Questão aí, pessoal, para adicionar um usuário, nós fizemos na aula passada. Qual que é o comando? ADD user. add user. João, aqui eu vou tirar o acento, tá bom? Para remover um usuário, qual que é o comando? Clear. User del, João, clear limpa a tela, tá? Cria um arquivo. A gente tem N arquivos aí para criar um arquivo. Podia ser o sinal de maior, prova.txt. Podia utilizar peraí, deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Podia ser sinal de maior, prova.txt ou touch.txt ou prova.txt ou um gedit prova.txt e aí ou entre outros aí, tá? Beleza, pessoal? Visualizar o arquivo.
Ensinei vários lá comandos para fazer isso também. Cat. Pessoal, entenderam ou não? Prova.txt ou les prova.txt ou more prova.txt ou até um gráfico mesmo, gedit prova.txt, não é tão funcional, mas vamos dizer assim. Certo, pessoal? Tranquilo ou não? Sim. Tranquilo? Pode me perguntando aí. Aí aqui, pessoal, mudar a hora de criação de um arquivo. Então aqui é o toast. O toast também a gente consegue mudar a hora. Ó, toast, traço. Pessoal, meu formato de hora tá errado aqui. Então só basta se vocês colocarem isso aqui, ó. Porque o toast é traço ano. Você lembra que a gente passou, eu passei para vocês? Tem aqui o formato do toast aqui. Deixa eu só voltando aqui minha apostila. Sobre uma colinha que tem aqui, comandos.txt. Foi que eu passei para vocês. Olha lá. Qual que é o padrão do toast? Aula 3. Não gravei a aula 3. Não tá aqui, ó. Não gravei. Não armazenei aqui a colinha, mas eu passei para vocês. O toast é ano, mês, dia, mês, dia, hora, minuto. Não é isso? É o contrário. Então, só copiar isso aqui, tá? Aqui o meu formato tá errado, mas foi só para exemplificação, tá? Então, só para mudar isso, você coloca isso aqui. Isso aí eu não vou até falar. Beleza, pessoal? Tranquilaço? Tranquilo. Professor, Oi. depois tem como você passar os comandos novamente? Os comandos da aula 3 eu não gravei eles, mas assim, tem nas videoaulas eles lá, tá? Assim, Não, beleza? Assim, os comandos tem aquela nas apostilas também, todos eles, no capítulo 2, 3 e 4, certo? certo. Isso aqui foi notas de aula que eu tinha feito aqui com o pessoal, só porque a aula do dia 23 aqui eu não devo ter salvado, certo? Só coloquei os comandos aqui, seguindo o que tem naquelas apostilas lá, não tem muita coisa diferente não, tá bom? Certinho. Aí eu fui mandando, se você observar no chat lá ou assistir às aulas, vocês vão ver também o print, dá para você até tirar print delas, também? Ok. Ok? Como essa aula de hoje aqui, ó, por exemplo, se você for assistir nas aulas, até para fazer o exercício, dá para vocês tirando o print e fazendo, tá certo? Pessoal, mude a permissão dele. Vocês lembram lá falar para vocês que era o quê? Mudar a permissão. A gente tinha o chmod, não era isso? Onde que o R era, ó, R, voltando. Leitura, que era R, né? Vou fazer aqui na frente aqui, vou colocar verde aqui. R, 4, não foi isso? W, 2, não é isso? E execução, 1, não é isso? Execução 1. Então, por exemplo, esse bloco aqui, primeiro que é o do dono, qual que é o valor disso aqui? O comando para mudar a permissão é o chmod. E aí a gente está utilizando a estrutura em octal. Que valor que é esse aqui? Então eu vou. 6. 4, 2. Ó. Então, C. Então, chmod 6, que é o primeiro, não é isso? Dos primeiros octetos. Depois vai ser do primeiro octetos, não, do primeiro trio aqui, né? Do primeiro octeto, que é o do dono. Agora aqui vai ser quanto? 2. 2? Na onde que é 2? 6. Ó, o primeiro foi quanto? Foi 4 Seis. mais 2, 6. Agora é 4 mais quanto? Mais 1, 3. Então vai dar 5, né? 4 mais 1 vai dar 5, concorda? Sim. E agora o último vai ser somente o quê? O último vai ser somente o quê? Leitura, não é isso? Não é isso aqui? Sim. Então vai ser o quê? Que valor? R, qual que é o valor de R? 4. Entenderam ou não, pessoal? Tá um pouco
difícil, mas deu pra entender. Não, eu vou voltar de novo, ó, prova.txt. Aqui eu vou... Então, olha aqui para você ver, ó. Então, se fosse leitura, escrita e execução, quero só saber isso. Aí depois fosse só escrita e depois fosse somente execução. Qual que era o comando que eu ia usar? Pera aí, vou fazer até na frente aqui. Qual que é o comando que eu iria usar aqui? chmod, o quê? Sim, Que valor que é esse aqui? RWX, que valor que seria? seria 7. 7, perfeito. Agora do grupo, seria o quê? Que é os 3 próximos. 2. Correto. E agora, os 3, o último bit, os últimos 3, vai ser o quê? Hein, pessoal? Vale 1, perfeito. Entendeu? Então vocês entenderam, tá certo? Então você pega essa tabelinha, ó. Seria 4, 2, 1. Tá certo? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Tá certo? certo. Agora, para remover o arquivo prova. Qual que é o comando para remover? Vem da abreviação de remove. rm prova.txt. Tranquilaço? Ah, pedir de novo. Adicione o usuário Joaquim. Qual que é o comando? add user Joaquim. Adicione o grupo aluno. Qual que é o comando? add group. add group aluno, certo? Então, opa. add group aluno. Então, vamos seguir mais. Mude o grupo do arquivo teste para aluno. A gente ensinei a mudar grupos, que eram as permissões, não foram isso? Não era para mudar o grupo? CHGRP, para mudar o grupo. Não foi isso? Então, change group. Aí eu vou mudar o quê? Aluno, o grupo para aluno, teste.txt. Mude o dono. Tchau. Joaquim, que é o usuário, teste.txt. Tranquilo, pessoal? Não estou falando rápido, não. Entenderam ou não? Isso aqui já é aquele capítulo de mudar permissões lá. Tá certo? Adicionar usuário. Ó, agora eu quero isso aqui que é um... Ó, quero adicionar o usuário Joaquim ao grupo aluno. Ó, add user Joaquim aluno, utilizando o comando add user. Eu estou adicionando o usuário Joaquim ao grupo aluno. Tranquilaço? Então, isso aqui foi o tema da última aula. Qualquer dúvida? Mude a senha de Joaquim. Mude a senha. PES WD Joaquim. Agora limpe o console. Isso aí é facinho. Isso aí eu vou deixar para vocês. Qual que é? É o clear. Clear. Perfeito, Raquel. Clear. Mostre a data da hora do sistema. Qual que é o comando? Date. Date. Então, um date aqui. Ó. Deixa eu ver. Agora, deixa eu ocultar isso. Mude a... Como eu disse para vocês, aqui não precisa seguir nada. Pode usar o meu padrão aqui. Então, date, copia aqui esse formato aqui que não vale nada. Depois que eu vi que meu exercício estava errado, mas assim, vou deixar. Date, o número que tiver aí. Tudo certo, pessoal? Eu
achei um comando aí, date set. Acho que até funcionou. Testei, cara. Acho que tinha funcionado. Qual? Date set. Tracinho 7 e a hora. Não, aqui eu acho que o pessoal coloca date traço T, tá? Eu vou deixar só o date aqui, eu vou considerar, tá bom? Beleza? Porque aí é outra opção. A opção comandos recebe muitas opções. Talvez ele tenha uma funcionalidade. Né? Adicione o grupo professor. ADD Group, o quê? Professor. Tá certo? Agora, altere a identificação, ou seja, entre dentro do grupo professor. Qual que é o comando? New grp professor. Eu saio do grupo a qual eu estou, por exemplo, se eu estiver no grupo Joaquim, usuário Joaquim, e der new grp, eu mudo para o grupo professor. Certo, pessoal? E qualquer dúvida que tiverem aí, sim, quiserem também reforçar, assistam a aula anterior, tá bom? Sair do grupo professor, exit. Remova o grupo professor userdel. Remova o grupo professor group del professor. Alguma dúvida, pessoal? Nisso aí, o Clark, eu usei o Del Grupo Professor, dá no mesmo, né? É a mesma coisa. O grupo del, tá certo? Entre como usuário. Vocês já estão. Esse trabalho aqui ficou visível para vocês ou não? Cara, Ficou. Oi? O digitando, eu tava fazendo agora, na verdade, Ah, cara. não, tudo bem. Mas assim, mantém esse padrão aí, grupo del, tá bom? Voltando à apostila, tá bom? Quer ver? É porque tem alguns sistemas que aceitam, outros não aceitam, tá certo? Então, assim, aí eu segui o padrão que tá na apostila. Talvez, assim, vocês colocam quem vai fazer essa correção aí é o tutor presencial de vocês, tá? Aqui, ó. Manipulação de contas de usuário. Você vai ver que aqui o comando, ó, userdel, ó, adduser, addgroup, pswd, newgrp, que a gente muda de grupo, userdel, groupdel, tá certo? Então, assim, o padrão que tá aqui é esse, certo? Então, assim, beleza? Entre com o usuário Joaquim, Joaquim. Então, se fosse, mostra a identificação de Joaquim. Então, se eu estou dentro dele, podia colocar ID, Joaquim, ou só ID, tá certo? Que eu vou considerar só ID. Certo? Essa questão 24 aqui, ó, depois eu vou até vir lá com ele. Mostre todos os processos que estão sendo executados na memória RAM, swap e processador. Esse comando 27 aqui, ó, é o ps-a, tá? X. Ou só o ps-a aqui, ou o comando top. Esse aqui ficou um comando que eu não tinha ministrado, mas como eu estou ministrando ele hoje, eu vou considerar ele também como avaliativo, tá bom, pessoal? PS, isso aí depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre o processo, que entra até aquela parte de sistemas operacionais mesmo, tá? Então, o teu PS-A ou top, a gente vê os processos que estão sendo executados. Depois eu vou explicar com mais detalhes para você. Liste todos os arquivos do diretório home Joaquim. Então, o que eu vou fazer? ls-a, certo? Que eu pedi para listar todos. Aí eu vou do qual diretório? Vou até copiar esse caminho que está aqui mesmo. Você só aqui copia, tá? ls-a, que vem, ls vem do listem. Cria um diretório prova dentro de Joaquim. Que tem duas opções que eu poderia fazer. Eu dar um cd, duas opções, executando com dois comandos, ou já ir direto. mkd, eu coloco o quê? Meu diretório, onde eu quero criar, e o nome chamado o quê? Prova.
Ou poderia fazer o quê? CD barra aqui e dar um mkdir prova. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Tá? Mostre o nome e o caminho do diretório atual. Então, qual que é o comando? pwd. Crie dois subdiretórios. Qual que é o subdiretório? Então, vai ser mkdir, é o mesmo mkdir, só porque eu vou criar com dois parâmetros. Linux 1, Linux 2. Dentro de Linux, crie um arquivo dentro de Linux. Dentro do diretório Linux 1, crie um arquivo Linux. Então, aqui, o que eu vou fazer? O segredo dessa questão, vamos falar que pode ser o toast lá, ó, ou aqueles outros comandos anteriores. Toast barra, por exemplo, Linux 1 barra linux.txt. Certo, pessoal? Certo? Certo. Ou eu poderia fazer o quê? cd linux 1, aí colocar aqueles comandos lá, toast, ou certo? Gedit, ou sinal de maior lá, linux.txt. Certo? Mostre o conteúdo inverso do arquivo avaliação.txt. Qual que é o comando? cat avaliação 1.txt. Que eu vejo o cat, eu vejo o arquivo na ordem correta e o cat eu vejo na ordem inversa. Volte ao diretório superior. Qual que é o comando? cd ponto, ponto. cd traço, eu volto ao diretório anteriormente acessado. Certo, pessoal? Remova o diretório prova 1 utilizando apenas um comando. rmd prova B1. Certo? Beleza, pessoal? B1 ou poderia rm-rf prova B1. Tranquilo? Entre no diretório prova 2. Que aqui repetiu aqui praticamente, mas assim, seria como se fosse para simular uma execução. Então alguns comandos prova B2. Volte ao diretório superior. cd ponto. Aqui eu pedi o quê? Remover um diretório vazio. Vazio, qual é o comando que a gente utiliza para remover diretórios vazios? rmd prova B2, explicou que era vazio, então, certo, pessoal? O qual que é a diferença entre pode cair até na prova de vocês. Depois, diferença entre rmd e rm-rf. Qual que é a diferença dos dois? Hein, pessoal? RMD é o vazio e o outro é com... Se tiver subdiretórios, arquivos, qualquer coisa ele apaga, né? Entre no diretório raiz. cd raiz, né? Mostra o espaço livre de cada partição. df, aqui eu vou colocar até f, df-m, que é o disk, né? Agora, memória RAM, vai o quê? Free, vou colocar traço M para ver em mega, tá?
Entre dentro do diretório bin, cd barra bin. Que seria o 40. Cria um link simbólico. Isso aqui, ln. Vou colocar o link simbólico. Comando lm-s cp copiar. Eu vou criar um link simbólico mudando o nome para copiar, certo? Volte ao diretório superior. O ln a gente cria link simbólico. cd ponto ponto. Entre do diretório aluno, cd barra home barra aluno. Cria os diretórios Maria e Pedro, mkdir Maria Pedro. Remova os diretórios vazios. Tá vendo assim? Tem muitos comandos aqui que tá até repetindo, mas foi até que é comandos que eu queria que vocês terem mais conhecimento deles. Então, agora vai ser rmdir Maria Pedro. Tempo computador ficou ligado. Qual que é o comando? Up time. Isso aqui faz parte daqueles comandos, aquela parte lá de comandos diversos. Mensagem de inicialização do kernel. The message. Verifique o tempo de execução do comando do. Time do. Porque a gente quer ver o tempo de uma execução. Limpe a tela do console. Clear. Liste todos os arquivos do sistema em forma de lista, que responde a questão 1. ls -l. Aí você pode concatenar, concatena a opção A, certo? Raiz, certo? Agora desligue a máquina. Aí tem uma lista imensa. Vem, shutdown. Pedir desligar a máquina, não reiniciar, tá? Inicial é reboot, né? Shutdown, -h now, ou power off, ou halt. Certo, pessoal? Tranquilaço? Tranquilo. Beleza? Atividadezinha. Dúvida em algum comando? Hein, pessoal? Eu tava reparando alguns comandos do Debian. Quando você faz ele de primeira, ele não vai. Aí na segunda vez ele consegue entender. Não, mas isso É normal? Não, isso talvez é porque você errou algum comando, tá bom? Ah, tá. Tá assim, você errou um espaço, errou alguma coisinha do comando, tá? Não, certinho. Beleza? Aqui em relação à apostila, que a parte 1 nossa, seria o capítulo 1, 2, eu expliquei esse capítulo 1, 2 e o 3 da apostila, certo? Vou só explicar aqui para a gente finalizar aqui, a gente finaliza certinho o módulo com todos os conteúdos de acordo com o que foi planejado. Mas assim, meu primeiro momento eu queria resolver essa questão do trabalho, porque eu achava muito importante, porque talvez poderia gerar muita dúvida, e assim, até uma forma de forçar vocês a assistirem a videoaula, tá bom? Primeira parte aqui, aí teve aqueles apt-gets, aqui aqui eu tinha explicado, assim, na primeira aula eu tinha explicado o capítulo 1, árvore de diretórios também tem ela aqui, tá, por exemplo, ó, /bin, /boot, inicialização, um monte de média,
que é o ponto de montagem, dev, que vem o dispositivo, para você acessar os dispositivos periféricos do computador, etc, que é como se fosse arquivos de programa, home, arquivos do usuário, lib, nt. Pois eu vou pedir essa página aqui, eu quero que vocês dêem uma olhadinha nela com mais detalhes, tá bom, pessoal? E aí, que foi comandos, isso aqui eu já tinha explicado, comandos de manipulação, o capítulo 2, 3 aqui eu já tinha explicado ele, que é alguns comandos de manipulação, ls, já tinha falado bastante, pwd, cd traço volta ao diretório, cd traço volta ao diretório anteriormente acessado, certo? Já tinha falado, mkdir, rm, mv, cp, o CP a gente copia, o MV a gente move, também renomeia nomes. O RM a gente apaga arquivo, mas a opção com a opção RF, ele apaga diretórios não vazios, né, que é a opção. Pessoal, uma outra coisa, comandos, eles podem receber parâmetros e opções. Opções, geralmente elas vêm com traço antes da opção. E aqui o com traço aqui, vocês estão observando ou não? Dando para visualizar? Oi, pessoal? Ok, tá vendo aí. Isso. Assim. E aí tem os parâmetros, por exemplo, rm-rf. Eu vou apagar o quê? O arquivo, por exemplo, que está o DIE1. Esse é um parâmetro. Agora, o rf o R vem de recursive e o F vem de fosse. Então, são opções extras que dão ao comando. Tá certo? E isso torna os comandos cada vez mais poderosos. Tá bom, pessoal? Expliquei a questão dos coringas para vocês. Comando short. O read, que a gente vem a ver as 10 primeiras linhas. E se a gente quiser colocar a opção N, a gente vê a quantidade de linhas que quiser. O tail, a gente vê as 10 últimas linhas como padrão, mas se eu colocar a opção N e o número de linhas, eu consigo ver o tanto que eu quiser. O more aqui e o less eu consigo visualizar arquivos, como o cat, passei no exercício. Então, praticamente aqui, pessoal, capítulo 1, 2, 3, dentro daquelas apostilas que eu tinha passado para vocês, eu consegui passar tudo para vocês, certo? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu parar a apresentação aqui. Vamos bater papo agora. Algum comando que vocês querem que eu execute, qualquer coisa eu já abro no meu terminal aqui e executo para vocês, tá? Agora estou para esclarecer vocês em algum comando que talvez vocês quiserem que execute, eu executo para vocês, tá bom? Cara, na verdade, tem uma dúvida bem simbólica aqui. O sul tracinho, ele colocar só o sul, ele entra como limitador do mesmo jeito, né? Isso, só porque que acontece? Quando você coloca o usuário sul, do superusuário do root, ele tem algumas permissões. Sul, ele tem a permissão só do root, certo? E quando você coloca sul, ele entra dentro do grupo assim, sudo sul, certo? Algumas distribuições, aí você está entrando no sudo, que você está entrando como usuário root, certo? E aí tem alguns grupos, por exemplo, quando você coloca sul traço, você está entrando com pleno, o máximo, que tem tudo, acessando tudo, tá? Beleza? De boa, vou fazer uns testes aqui. Não, tá. Raquel? Professor, tem uma questão que quando eu vou abrir o meu VirtualBox, ele aparece uma frase que foi uma falha, que não dá para abrir. Então eu não estou conseguindo abrir meu VirtualBox para fazer em questão dessa atividade. Aí, Raquel, o que eu vou sugerir? Desinstala o VirtualBox e instala ele de novo, tá bom, Raquel? Como foi na primeira hora que você tinha passado, eu olhei tudo direitinho, esse procedimento e fiz. Aí eu vou desinstalar e instalar de novo. E aí eu vou olhar na primeira aula lá, como eu disse. Não. Vou fazer. Não, e outra coisa.
Assim, aí a instalação do sistema baixa tudo, qualquer coisa lá no encontro presencial, como que essa primeira parte aí é de tarefa, você vê com seus colegas lá também para alguém te ajudar a terminar a instalação dele, tá? Certinho. E aí, se não der certo depois, Raquel, aí depois, nem que seja que depois de um dia de aula lá, eu abro a videoconferência com você e aí você já tá tudo baixadinho, VirtualBox, tudo, e eu tento ajudar você, tá bom? Se não conseguir. Certinho, professor. Não, beleza? O Alisson, uma dúvida? Quer aqui fazer alguma consideração? Tranquilo. Luiz? São bastante comandos, né? E Isso. são muito bons. É bem tranquilo, eles são resumidos, né? Muito bom. Não, isso, assim, aí como eu fiquei com medo, eu vou parar a gravação, tá bom? Assim, vou só simplificar aqui. Como que eu fiquei com medo de vocês confundirem, hoje eu tentei focar até mesmo para você dar uma resolução da minha atividade, que aí vocês iam treinando. E isso ajudaria vocês também, até para vocês fazerem o tutorial de vocês, tá certo? Que era um exemplo de utilização. Então, vocês pegam um exemplo daquele ali, daria até para vocês fazerem um tutorial já com parâmetros. Concordam comigo? De exemplo de utilização do comando, tá? Aí para tirar os prints, para colocar lá na tela. Certo? Eu vou até finalizar aqui, Luiz, Daniel, o Alisson, Raquel, a gravação e a gente continua a conversa para o vídeo gravado não ser tão grande, tá bom? Estão de acordo? Ok, beleza. Não tô finalizando a aula, tô finalizando só essa gravação aqui, tá bom? Ok? Então, para todos que vão assistir o vídeo aí no futuro aí, uma boa noite, uma boa tarde. E espero que o vídeo foi proveitoso, tá bom? Vou finalizar a gravação agora.